Queridos, bom dia, tudo bem? Bom, tô aqui para gravar esse videozinho referente ao exercício dessa semana, dia 21 de setembro, 22 de setembro, perdão. E, bom, então o exercício de hoje é referente a Cuba, né, alguns aspectos da ilha, né, caribenha, e vamos ao exercício, tá certo? Número 1. Analise as afirmações a seguir sobre Cuba e coloque falso, F, né, para as falsas e V para as verdadeiras. Essa questão tá logo no início, né? Tá aqui, ó. Tá logo no início. A primeira página, tá? Então vamos lá, as questões, as afirmações. No relevo de Cuba predominam elevadas altitudes. Vamos ver? Então, situado na entrada do Golfo do México, entre a Flórida, nos Estados Unidos, da qual dista apenas 170 quilômetros, e a península de Yucatán, no México, o arquipélago cubano, formado pela ilha de Cuba, pela ilha da Juventude e por outras numerosas ilhas de pequena dimensão, é o maior das Antilhas. Né? Vamos pular aqui, ó, que está direto para seu relevo é predominantemente plano, formado por baixos planaltos e planícies aluviais, de solo fértil. No sudeste do território surge a Sierra Maestra, onde se situa o pico culminante da ilha, que é o Pico Turquino, de quase 2.000 metros de altitude. Então aqui a gente já matou muitas afirmações aqui, ó. A afirmação número 1 é falsa, é predominantemente plana, tá? Na Sierra Maestra, no sudeste da ilha de Cuba, localiza-se o ponto culminante da ilha, que é o Pico Turquino, e essa é verdadeira. Os solos pouco férteis e a predominância de climas frios prejudicam as atividades agrícolas, essa também é falsa, e eu mostro aonde está. Ó, o clima cubano é tropical úmido, com temperatura média anual de 26 graus, ou seja, não é frio, né? Precipitação entre 1.200 e 2.000 milímetros anuais, então também é um clima relativamente úmido. A ilha está sujeita a fenômenos decorrentes das grandes instabilidades climáticas que ocorrem, aliás, no Caribe, como os furacões, e a vegetação da ilha foi intensamente devastada ao longo do seu processo de ocupação, mas ainda há florestas tropicais. Bom, se há florestas tropicais, se há grande plantio, por exemplo, daqui a pouco vocês verão, grande plantio de cana-de-açúcar, obviamente então o solo não pode ser pouco, digamos assim, pouco fértil, né? Então, obviamente, essa também é falsa. Os solos pouco férteis e a predominância de climas frios prejudicam as atividades agrícolas em Cuba. Não é verdade. Cuba tem uma produção de cana-de-açúcar muito considerável, né? Já chegou a ficar entre os primeiros colocados, salvo engano. Então, essa é falsa. O território cubano está sujeito a fenômenos climáticos que ocorrem no Caribe, como os furacões. Essa é verdadeira, né? Isso a gente já leu lá em cima. Pois bem, número 2. Essa não precisa nem voltar ao texto, né, gente? A Revolução Cubana instaurou o socialismo em Cuba e vinculou o país à União Soviética. Tá? Então só pode ser a letra B. Cuba, acho que se não me engano, nos anos 50, com a Revolução Cubana, instaurou o socialismo, né, e se alinhou à União Soviética. Tá bom? Número 3. Assinale a alternativa correta. Né? Para quem quiser ler, aliás, as pessoas devem ler, tá, gente? Por favor. Eu não disse isso, tenho dito isso em todos os vídeos, né, nas últimas semanas. Eu estou comentando os exercícios com vocês, mas a responsabilidade da leitura, tá? Da leitura
do módulo é de vocês. A gente confia que vocês estão lendo, porque afinal de contas, né, é uma questão fundamental, né? A aprendizagem não vem, né, por osmose. Obviamente vocês têm que se esforçar, tá bom? Então, ó, aqui, ó. Após a tentativa frustrada de derrubar o governo cubano em 53, a revolução comandada por Fidel Castro e Ernesto Guevara, né, tornou-se vitoriosa em 8 de janeiro de 59. Portanto, depois da Revolução Cubana, comandada por Ernesto Che Guevara e Fidel Castro, em 1959, instaurou-se lá o socialismo, né, e aquela ilha, né, muito próxima do território estadunidense, né, só 170 quilômetros da Flórida, a ilha se alinhou à União Soviética, o arquirrival dos Estados Unidos. Inclusive isso desencadeia uma crise muito séria, né, nos anos 60, a crise da Baía dos Porcos. Para quem quiser, basta dar uma googlada lá, uma pesquisada no Google, vocês vão entender o que foi a crise da Baía dos Porcos, né, que quase desencadeou uma guerra entre Estados Unidos e a União Soviética. Bom, número 3. Após a Revolução Cubana, os Estados Unidos apoiaram diversos golpes militares no século XX, na América Latina, sob o pretexto de ameaça capitalista. Não pode ser essa, porque os Estados Unidos são capitalistas. Eles estavam tentando assegurar durante a Guerra Fria o capitalismo na América Latina, tá certo? Assegurar que a América Latina não se alinhasse com a União Soviética. Então a letra A está errada. E é para marcar a correta. A letra B. Após a Revolução Cubana, os Estados Unidos apoiaram diversos golpes militares no século XX na América Latina, sob pretexto de ameaça anarquista. Também não pode ser ameaça anarquista, tá certo? Os anarquistas, eles defendem uma sociedade comunista, né, onde não há sociedade de classes, onde não há relações hierárquicas interpessoais, né, relações onde um detém poder mais do que outro, né, então todos teriam nesse tipo de sociedade uma certa igualdade de condições, né, inclusive nas relações de poder, tá certo? Então os anarquistas defendem o fim das relações de poder, fim da propriedade privada dos meios sociais de produção, né? Isso é uma sociedade comunista, no final das contas. Então os objetivos dos anarquistas é o mesmo objetivo, são os mesmos objetivos dos socialistas, embora tanto os anarquistas quanto os socialistas acreditem em meios diferentes para chegar a esse propósito, a esse objetivo, na verdade, né? Nesse horizonte. Mas anarquistas e socialistas são muito parecidos, tá certo? No objetivo, né? Os meios que diferem. Pois bem, então, letra C. Após a Revolução Cubana, os Estados Unidos apoiaram diversos golpes militares no século XX na América Latina, sob pretexto de ameaça socialista. Essa sim, letra C. Essa é a correta. Por que não é ameaça anarquista, professor? Se os anarquistas e os socialistas são muito parecidos. Porque os anarquistas, como defendem o fim das relações de poder, né, junto com o fim da propriedade privada dos meios de produção, junto com o fim, enfim, de todo tipo de hierarquização social, né, o fim da sociedade de classes, eles defendem também o fim do Estado. Então não há um Estado anarquista, não existe isso, tá certo? Então, obviamente, a letra C é a correta, tá bom? Só para desencargo de consciência, vamos ouvir a D, né? Vamos ler a D. Após a Revolução Cubana, Cuba apoiou diversos golpes militares no século XX na América Latina, né? Cuba apoiou diversos golpes militares. Isso é absolutamente falso. Então não precisa nem terminar. Claro que a gente termina só por desencargo de consciência. Cuba apoiou diversos golpes militares no século XX na América Latina, sob pretexto de ameaça capitalista. Isso é falso. Quem detinha poder e detém até hoje
né, o poder sobre a América Latina e tentou, digamos, reduzi-la, né, ao seu quintal e impedi-la de tomar as decisões bem que fosse melhor para ela, né, para a América Latina, foram os Estados Unidos, tá certo? São os Estados Unidos que veem a América Latina como quintal e apoiaram golpes militares sob a pretensão de que estavam tentando resguardar a democracia, né, garantir a democracia, tá certo? No continente, na região. O que é falso também, porque eles tinham interesse mercadológico, político, né? Então eles fizeram uma série de movimentos para que houvesse golpe no Chile, na Argentina, no Brasil e em vários outros estados, América Latina afora, tá bom? Para garantir que esses países permanecessem sob a influência capitalista e, obviamente, sob sua própria influência, tá certo? Sob seu próprio controle. Número 4. De que forma o fim da União Soviética e o colapso do socialismo real no leste europeu, a partir de 89, provocaram impacto na economia cubana? Ora, Cuba, vamos pensar objetivamente. Cuba é uma ilha pequenininha, certo? Perto de um grande colosso, né, militar, político, né, que são os Estados Unidos, né, e estão sozinhos na América Latina praticamente, né? Aliás, praticamente não, estão sozinhos, tá certo? Então eles não, a ilha cubana não tem parceiros comerciais e políticos na região inteira, aliás, no continente americano inteiro. Obviamente que a ilha só conseguiria, digamos assim, resistir à pressão dos Estados Unidos, né? Inclusive a influência, a pressão, aliás, militar, né? A ameaça militar que os Estados Unidos fizeram, né, no curso das décadas. Só conseguiriam resistir se aliando a um outro, né, digamos, a um outro bloco de países igualmente poderosos, né? Eu estou falando aqui, obviamente, por exemplo, da União Soviética, né? Enfim, eu estou falando de países que pudessem fazer frente a esse bloco capitalista. Com a desintegração desse bloco, que é o bloco socialista, com o qual a ilha se alinhou, Cuba se viu numa situação muito difícil. Como é que ela resistiria às pressões capitalistas, né? Como é que Cuba conseguiria... Porque, vamos lá, quando a ilha cubana se alinha à União Soviética, imediatamente depois os Estados Unidos levantam um embargo econômico, né? Então praticamente proíbem todos os países todos os países capitalistas de comercializarem com Cuba, né? Cuba, por exemplo, está excluída do sistema internacional de pagamentos, né? Então, por exemplo, hoje em dia um país, quando quer comprar ou vender alguma coisa no mercado internacional, ele faz isso por meio de um sistema internacional de pagamentos, que é controlado pelos Estados Unidos. Não é muito difícil ou é muito inviável você comercializar com um certo país que não seja através do sistema internacional de pagamentos, tá? E esse sistema internacional de pagamentos é controlado pelos Estados Unidos, ou seja, é muito difícil um país querer fazer comércio com Cuba, né? Porque se tentar, pode sofrer uma série de sanções, de punições por parte dos Estados Unidos, né? Dos países mais poderosos do sistema capitalista, né? Sobretudo dos Estados Unidos. Então Cuba, obviamente, teve que buscar novos parceiros, né? Teve que se alinhar com a União Soviética e os países do leste europeu. E quando esse bloco desintegra, deixa de existir, Cuba se vê numa situação muito difícil, praticamente isolado no mundo, né? Com muito poucos parceiros, tá certo? No planeta Terra, né? A ONU vive o tempo inteiro dizendo que o embargo econômico contra Cuba é criminoso, né? Que
Os Estados Unidos deveriam rever sua posição de impedir Cuba de buscar parceiros comerciais, né? Mas os Estados Unidos, obviamente, porque tem interesse, né, de demonstrar para o mundo inteiro que a América Latina tem que estar organizada, né, sob o sistema capitalista, que o sistema capitalista é mais, digamos, mais eficiente, né, e que ser aliado dos Estados Unidos só faz bem para os países da região. Eles mantêm o bloco, né, porque eles têm que mostrar para o mundo que é o capitalismo que garante prosperidade para a população, para a sociedade, né? Então eles acabam mantendo esse bloqueio, aliás, bloqueio criminoso, né, sobre Cuba, tá certo? Então, para responder objetivamente a pergunta, de que forma o fim da União Soviética e o colapso do socialismo real no leste europeu, a partir de 89, provocaram impacto na economia cubana, a gente pode dizer que Cuba perdeu, né, o seu apoio, né, para, digamos assim, ter relações comerciais, o seu apoio político, né, porque, digamos, vamos lá, Cuba é uma ilha muito pequena, e é difícil que uma ilha desse tamanho, com poucos recursos, inclusive militares, consiga fazer frente à grande potência estadunidense, tá certo? Os Estados Unidos têm muita força, né, militar, inclusive, né? Então foi buscando apoio com a União Soviética que Cuba conseguiu resistir às pressões, né, da grande potência estadunidense, tá certo? E aí, quando esse lado socialista do planeta Terra ruiu, né, o socialismo real ruiu, eles se viram isolados no mundo, né? Eles se viram isolados, por exemplo, na questão comercial. Cuba não consegue fazer comércio com a grande maioria dos países do planeta, tá certo? Então é isso, né? Cuba se viu numa situação difícil porque se viu isolado, sem parceiros comerciais, sem parceiros políticos, né? Inclusive na questão militar. Número 5. Segundo o argumento da naturalização da pobreza de parte da população da América Latina, como também de outros países do mundo, ela sempre existiu historicamente, ou seja, a pobreza é natural, né? Por que não podemos aceitar esse argumento? Vamos lá, a pobreza não pode ser encarada como algo natural. A pobreza é uma construção social, uma construção política também. Por exemplo, veja o caso da África. A África não é pobre porque é naturalmente ou porque assim Deus quis, né? Isso não é um acidente, isso não é um acaso, isso não é uma questão da natureza. Isso é uma construção política, histórica. A África, como também a América Latina, né, foi feita, né, de colônia, né? Esses espaços foram espaços para que a Europa, né, se servisse das riquezas, né, dessas riquezas, desses espaços, né? A África foi escravizada, né? Boa parte da população africana foi transportada para o continente americano, né? Para servir como mão de obra escrava. Então vejam, isso não é uma questão fortuita, isso não é por acaso, né? Não é coincidência que isso tenha havido no passado e que hoje a África seja pobre, né? Embora seja muito rica em termos de recursos naturais, tá certo? Assim também é a América Latina. A América Latina não é desigual, profundamente desigual por acaso. Não é que é coincidência a desigualdade e a pobreza na América Latina hoje. Não é coincidência que no passado a América Latina tenha sido colônia, né? Tenha sido gravemente explorada, tá certo? Então, a pobreza ela é uma construção política, né, e uma construção histórica. A pobreza, a desigualdade estão enraizadas na história. Elas têm razão de ser, tá certo? Elas existem porque no futuro esses espaços serviram como espaços de exploração, pura e simples, tá bom?
Então, acredito que a gente tenha respondido essa questão. Espero que tenha ficado claro, tá bom? E número 6, descreva o circuito da cana-de-açúcar em Cuba. Essa é fácil. Essa tá aqui, ó, circuito da cana-de-açúcar. Ó, problemas. Vamos começar do início, tá? Observe na figura 31, que é essa figura aqui, que representa o uso do solo nas Grandes Antilhas, onde se inclui Cuba, né? E vejam que até 1990, Cuba era o maior exportador mundial de açúcar. Ou seja, Cuba foi é ainda um grande produtor mundial de cana-de-açúcar. Em 2017, no entanto, ela já ocupava a 11ª posição. A primeira posição é ocupada pelo Brasil, com 28 milhões de toneladas exportadas, enquanto Cuba exportou apenas 570 mil toneladas. Então, problemas relacionados à gestão do Estado no setor canavieiro, né? Por exemplo, falta de investimento na atividade açucareira, o fim da União Soviética, vejam aí, ó, que era o seu principal parceiro comercial, que em troca do fornecimento de petróleo, né, comprava grande parte da produção de açúcar, o embargo econômico dos Estados Unidos, os furacões que assolam a ilha, tudo isso comprometeu o setor. E em setembro de 2017, o furacão Irma destruiu cerca de 300 mil hectares de cana-de-açúcar. Além disso, a falta de modernização no cultivo de cana-de-açúcar, como o plantio de variedades de maior rendimento e mais resistente também a pragas, colocam a produtividade canavieira cubana abaixo da brasileira. Em Cuba, na safra de 2016-2017, o rendimento médio foi de 40 toneladas por hectare. No Brasil, o rendimento médio foi de 75 toneladas por hectare. Bom, mas o fato é que a cana-de-açúcar cubana é transportada por rodovias e ferrovias até as usinas, né? Acho que vocês poderiam começar daqui, tá certo? Que ela foi no passado uma grande produtora, né? Ela caiu muitas posições por uma série de razões, né? Vocês podem botar as razões, elas estão aqui, ó, estão aqui nesse parágrafo, problemas relacionados à gestão, tá? E depois continuar a resposta daqui, ó. A cana-de-açúcar cubana é transportada por rodovias e ferrovias até as usinas. Uma vez transformada em açúcar e outros subprodutos, é escoada até o mercado interno e os portos para exportação. O sistema ferroviário estatal, administrado por Ferrocarriles de Cuba, tem extensão de 8.367 quilômetros, o que corresponde à média de 7,6 km de rodovia por 100 km² de território. No Brasil, essa relação é de cerca de 3,6 km de ferrovia, né, por 100 km² de território. Né, é isso que afirma aqui. Bom, então o circuito da cana-de-açúcar cubano é assim, é produzida a cana-de-açúcar nas grandes fazendas, né, nas fazendas de cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar é transportada via ferrovias para as usinas, né, que transformam essa cana-de-açúcar em açúcar e que, por sua vez, vão transportar também por ferrovias e por portos, salvo engano, para o mercado interno, para dentro da ilha, tá certo? E através dos portos também para o mercado externo, para aqueles países que decidem, né, bancar, ter força o suficiente para resistir à pressão dos Estados Unidos e comercializar com Cuba, tá certo? Driblando o sistema internacional de pagamentos. Tá bom, gente? Então esses foram os comentários dos exercícios de hoje. Tá? Eu vou postar o exercício vou fazer o upload do exercício agora no YouTube e distribuo para vocês, né? Disponibilizo para vocês, tá bom? Esses comentários. Um abração, fico à disposição de vocês até daqui a pouco.